Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar para vocês como é crescer com os avós. Um anjo do céu que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita. Bom, para quem assistiu o vídeo que eu falo sobre como é ter pais separados, lá eu disse que aos 4, 5 anos eu fui morar com os meus avós maternos. E assim, eu acho que foi a melhor experiência do mundo, assim. Meus avós foram tudo pra mim. Eles foram meus pais, foram os meus avós, foram os meus protetores, porque eles me protegiam demais. E eu falo que eu sou muito abençoada e grata por ter crescido com eles. Por eles terem ajudado a minha mãe a me criar. Porque eu sinto muita falta deles. Meus avós, eles faziam de tudo pra mim, de tudo. Eles cuidavam de mim, eles me protegiam. Meu avô, quando eu era pequenininha, ele me levava no colo, na creche. E meu avô a vida inteira me levou e me buscou na escola. Ele ia a pé mesmo e a gente vinha caminhando, conversando, mostrando as casas. Lembro que tinha uma vendinha, que era caminho da escola, né, onde eu estudava. E todo dia na volta ele parava, me dava R$2, que na época você conseguia comprar muita coisa. E eu comprava paçoquinha, essas coisas pra comer à tarde com a minha avó, porque minha avó era uma formiguinha também, igual a mim. E todo dia, assim, ele passava, dava esse dinheiro. Fora quando eu queria alguma besteira, tinha uma padaria na esquina, que tem até hoje, da casa da minha mãe e dos meus avós. Ele me dava, eu ia lá, meu avô fazia várias coisas. A minha avó nunca foi de cozinhar muito, mas meu avô sempre fazia. Pra mim também não era nada mirabolante, mas era tudo com muito carinho. Eu lembro que eu chegava da escola, eu me trocava, ia direto pro quarto dele, deitar com ele na cama pra assistir Chaves e Chapolin, que passava na hora do almoço. E muitas vezes eu dormia lá na cama deles à tarde, eu dormia com ele. E todo mundo que conhece o meu avô tem ele como Chaves e Chapolin na cabeça, porque meu avô amava e ele dava altas risadas e gargalhadas com isso. Minha avó sempre achava, ai, que sem graça. E todos os meus primos, assim, meus tios, a gente... falar do meu avô é até ligação do Chaves e do Chapolin. E ele assistia, e a gente assistia junto, e ele se divertia. Meu avô era corintiano fanático. Ele tinha na casa uns quadros do Corinthians, assim. Meu avô jogava bola quando moço, jovem, né? E meu avô saiu no jornal da cidade de Santo André. Então tem jornais com as fotos dele, a coisa mais linda do mundo. Minha mãe guarda até hoje. E meu avô, assim, ele cantava muito. Meu avô cantava demais. Ele tinha uma voz muito linda. Pra quem não conhece o Nelson Gonçalves, ouve ele e, assim, é lembrar do meu avô, porque o meu avô cantava muito as músicas dele. E é lindo, assim, a voz do meu avô era linda. Ele acordava de manhã com essa cantoria dele, sabe? Assim, meu avô sempre que acordou eu pra ir pra escola, trabalhar, tudo, sempre foi meu avô, e minha mãe também, ele acordava. E meu avô era um homem muito especial, assim, ele era muito bondoso do coração, ele tinha um coração enorme. Ele era meio chato, meio ranzinza, assim, sabe? Que nem meus primos, todas as férias iam passar lá. Na nossa casa, né? Porque eu morava lá. E aí ele ficava jogando bola e ele não gostava, porque batia a bola na parede e ia atrapalhar os vizinhos, sabe? Meu avô sempre foi assim. Meus primos tinham um muro bem baixinho, que dava por um lote, né? Um terreno vazio. E meus primos iam pra lá e eles ficavam pulando aquele muro pra pegar pipa, caía lá e meu avô ficava doido. São lembranças maravilhosas que eu tenho da minha infância, assim, eu acho que crescer com os avós é muito bom. A minha avó, assim, era aquela velha chata, ranzinza, mas que... Jesus amado, que mulher especial, assim.
Eu sinto muita falta deles, muita falta mesmo. O meu casamento, eu só pensava neles. Eles lá presentes. A minha avó conseguiu pegar o meu noivado ainda, mas meu avô já não. No meu casamento, eu só via eles na minha cabeça. Se meu avô tivesse vivo, seria ele que tinha entrado comigo no meu casamento, sem dúvida alguma. E assim, quando eu fiquei grávida, quando a Isa nasceu, todos os momentos assim, eu lembro deles muito. Eu fico, nossa, eu falo pro Maurício, se eles estivessem vivos, eles iam amar estar com a Isa, eles iam pirar, porque minha avó amava, sabe? Meus primos, tá lá dentro da casa deles, né? E todo domingo, assim, meus primos iam lá pra casa, e ficavam lá, passavam o dia lá, às vezes iam mais tarde, mas aí ficava até a noite. Eu lembro que a gente ficava jogando baralho, e eu sinto muita falta disso, muito. Eu sinto falta dos meus avós, eu sinto falta dos meus primos. Eu sempre fui muito família. Eu sempre quis, sempre dei preferência estar com a minha família do que com amigos, saindo. Tanto é que assim, a gente sempre fazia churrasco, ia na casa de um almoçar, e eu amava isso, entendeu? Eu preferia 1000 vezes do que estar com amigos na rua. Sempre a gente já viajava juntos. E minha avó, assim, meu avô era muito engraçado. Minha avó, ela soltava várias pérolas, sabe? Assim, minha avó... Ai, gente, minha avó era muito cri-cri. Ela atormentava a vida do meu avô, coitado. Nossa, era o dia inteiro discutindo, o dia inteiro ela atormentando ele. Meu avô, eu não lembro a minha idade, não lembro a idade que eu tinha, mas meu avô teve um câncer na garganta. Ele fumava e bebia muito. E ele tinha um câncer teve um câncer. Ele fez um tratamento bem complicado, assim. E ele tinha que ficar... Ele pôs a tráqueo, né? E ele tinha que ficar, assim, numa higienização muito perfeita. Tinha que estar sempre limpado, tinha que estar em cuidados. E simplesmente... A minha avó fumava também. E ela ficava fumando com ele lá, doente ainda, sabe? Minha avó era muito sem noção, gente. Minha avó ela era muito engraçada. E aí a gente ficava bravo, né, com ela, tudo, mas ela era o jeito dela, ela era engraçada, né? Não tava nem aí, ela não pensava. Oi. A mamãe já vai pôr, tá? E aí ela não pensava, sabe? Aí eu lembro que meu avô ficou no meu quarto ainda, porque era o lugar que menos tinha cheiro de cigarro na casa. E era mais fácil de limpar, né? Dele tá sempre limpinho, tá sempre tudo. E ele ficou um bom tempo lá no meu quarto. Eu lembro que essa época eu fui pra escola de perua, porque como era ele que me levava e me buscava, ele não poderia, né, mais, porque tinha que ficar em repouso, tudo, por causa da tráqueo também. E aí meu avô se recuperou totalmente do câncer. Ele ficou muito bem, assim. Depois disso, ele andava, e meu avô sempre andou muito. Mas, pra quem é do ABC, pra ter uma noção, assim, por exemplo, nós morávamos em Santo André. E ele ia andando até São Caetano, a pé, São Bernardo. E aí ele ia andando, ele não tava nem aí, não. Ele andava muito, ele tava muito saudável. Depois que ele se recuperou do câncer, ele parou de fumar, parou de beber. Nunca mais colocou um cigarro na boca. Assim que ele descobriu, ele teve o diagnóstico, ele parou. O máximo que ele bebia de vez em quando era uma cerveja sem álcool, mas também ele já nem gostava muito e tomava pouquíssimo, sabe? E meu avô, nossa, cada coisa que eu tinha, meu avô, ele era uma pessoa muito simples, meus avós, sabe? Eles nunca tiveram nada demais, assim. Meu avô que construiu a casa hoje que a minha mãe mora, que era deles, construiu com o pai dele a casa, sabe? Assim, levantou. Então toda a estrutura foi meu avô e o pai dele que fez. Claro que a gente teve que mudar algumas coisas, porque com o tempo vai caindo, vai, né? Tendo que fazer uma manutenção.
Mas assim, o alicerce, essas coisas, foi ele que construiu com o pai dele. E ele sempre foi assim, simplão, sabe? Minha avó também. A minha avó, ela era preguiça pura, gente. A gente tinha que brigar com ela pra ela tomar banho. Ela não queria tomar banho. Ela falava que tava limpa, que não suou, não precisava tomar banho. Ela fumava o dia inteiro, gente. O dia inteiro a gente tinha que controlar, porque era até perigoso, de tanto que ela fumava. Só que ela era rueira. A bicha amava passear, falava de sair, ela tava lá já prontinha pra sair. Filha. E ela era muito engraçada. Minha avó, como ela fumava, ela guardava tudo nos peitos, assim, sabe? Um maço de cigarro. Ai, gente. Quando a gente ia tirar pra dar banho nela, saía tudo aquele monte de coisa dos peitos, né? Saía, todo mundo zoava que aquilo ali, meu filho, era um esconderijo secreto, porque o que você quisesse estava nos peitos da minha avó, dentro do sutiã. E ela era assim, e ela era bem simplona também, ela era carinhosa, sabe? A gente deitava no colo dela, ela fazia cafuné. Ela tinha uma mania da gente sentar no colo dela e ela fazer o queixinho, ela ficava com o queixo nas nossas costas, sabe? Ai, são lembranças maravilhosas que eu tenho dos meus avós. Eu sinto muita falta deles, assim. Meu avô faleceu já vai fazer 8 anos. Minha avó, uns 7, mais ou menos. Acho que já fez 7. Meu avô faleceu primeiro. Foi um infarto fulminante. Pega pra mamãe, por favor. Obrigada, caiu, né? Foi um infarto fulminante. Meu avô, assim, o medo dele, ele morria de medo de sentir dor, sabe? De morrer sofrendo. E qualquer dor, uma unha encravada, ele fazia um drama pra minha mãe, pra levar no médico e não sei o que. Ele era bem dramático, assim, ele fazia um drama e tal. E aí, um certo dia, ele me acordou pra trabalhar. Na época, eu trabalhava de estagiário, ensino médio, né? Então, eu saía do trabalho às 3 horas. Quando foi 10 para as 3, minha mãe me ligou e falou assim... Minha mãe tinha operado o pé. Ela tava com o pé engessado. Foi, assim, uma semana depois que eu conheci o Maurício. Que eu e o Maurício começamos a ficar juntos. O Maurício nem chegou a conhecê-lo. E eles são tão parecidos, gente. Tão parecidos, vocês não têm noção. Minha mãe, assim, quem conhece mesmo, fala, nossa, eles são muito parecidos, ele e meu avô. O jeito, sabe? O narigão, meu avô tinha o nariz grande, o Maurício também tem o nariz grande. Os olhos claros, sabe? Nossa, o jeito deles é muito engraçado. Eles se parecem muito. E aí, quando minha mãe ligou, 10 para as 3, vem direto pra casa que seu avô tá com dor no ombro. E aí você leva ele no hospital. Falei, tá bom. E aí ele tinha mexido, porque meu avô mexia na casa inteira, né? Fazia as gambiarras dele lá. Ele mexia na casa inteira, ele tava lá mexendo, não sei o que. E aí ele teve... Aí a minha mãe achou que ele tava com dor no ombro por conta disso. Ela ligou 10 para as 3. Quando foi 3h30, eu cheguei em casa, porque era bem perto de onde eu trabalhava. E aí, assim que a gente abre o portão da casa do meu avô, né, que hoje é da minha mãe, a primeira janela que a gente vê, assim, do canto é do quarto que era do meu avô. E aí, assim que abriu a janela, eu vi minha mãe lá dentro do quarto. E aquilo já me deu um aperto no coração, assim. Eu fui direto pro quarto, entrei e fui direto. Aí ele tava já deitado na cama, já tinha morrido. Minha mãe olhou pra mim, já fez assim, ela já tinha chamado o SAMU e tudo. E minha avó falando, ai, né, ele tá desmaiado, faz alguma coisa. E minha avó achando que ele tava desmaiado, só que a gente já percebeu, porque ele tava um pouco gelado já. Ele teve um infarto fulminante e demorou bastante pra retirar ele de casa, porque como é em casa tem que fazer boletim de ocorrência, né, a EML tem que vir buscar, enfim, toda uma burocracia. E aí, desde que meu avô morreu, até 9 meses depois, que foi o tempo que a minha avó faleceu, ela faleceu 9 meses depois dele. Nesses 9 meses, a minha avó chamava por ele todos os dias. Todos os dias, a minha avó chamava ele, pedindo pra ele ir buscá-la, pra ele pegar ela, pra ele levar ela junto com ela. E assim, não vai ser todo mundo que acredita. Não vai ser
cada um tem a sua fé, mas no dia que a minha avó passa mal, eu cheguei em casa um dia também no trabalho, e aí nesse período que meu avô faleceu, minha mãe contratou uma mulher pra cuidar da minha avó, pra dar uma comida, porque minha avó teve um AVC há um tempo atrás, meu avô era vivo ainda, e aí ela chegou a ter um AVC, então o lado esquerdo dela ficou paralisado da minha avó. Ela mexia bem pouco, assim, a mão, sabe? Ela ainda tinha um pouquinho de movimento, mas bem pouco. A perna ela até conseguia andar, assim, tranquilo, mas era um pouco mais dificultado. E aí a gente contratou essa mulher pra cuidar da minha avó, depois que meu avô faleceu, porque meu avô que dava os remédios dela, colocava comida no prato pra ela, ele cuidava dela, né? Quando nós não estávamos. Aí quando nós estávamos, era eu ou minha mãe que dava banho, quando alguma prima minha vinha, elas também davam. E aí quando ela me ligou, né, essa mulher, falou, sua avó tá passando mal, ela não consegue levantar, nada. Se você puder sair mais cedo do serviço, porque a minha mãe trabalhava em São Paulo, então até minha mãe chegar não dava, eu trabalhava tipo na rua de baixo da minha casa. Então eu chegaria mais perto, mais rápido. Ela falou, se você puder sair mais cedo, porque a sua avó não tá bem. Eu falei, não, eu tô indo, já chama o táxi. Pra vocês terem uma noção, minha avó não conseguia levantar do sofá pra ir até o portão. Ela não conseguia levantar. E eu peguei ela no colo, lembro perfeitamente disso. Eu peguei ela no colo, coloquei ela dentro do táxi e ela gemia de dor. Aí nós levamos ela num hospital lá em São Caetano. Quando chegou lá, nesse hospital de São Caetano, ela falou que tava vendo meu avô. Ela falou, seu avô ali, ele veio me buscar. Ele veio me buscar. E aí nisso o Maurício chegou com a minha sogra e um outro amigo nosso lá no hospital. E a minha mãe tinha acabado de ter bebê. O Renan tinha acabado de nascer. Tanto é que assim, eu noivei. Lembra que eu falei que eu noivei e o Renan tinha uma semana? Na outra semana, praticamente, ele tinha 15 dias quando minha avó faleceu. Por isso que a minha mãe pediu ainda pra eu ir buscá-lo. É verdade, não era nem que minha mãe trabalhava em São Paulo, é que a minha mãe tava com o Renan bebezinho em casa, tava amamentando, então ela pediu pra eu vir mais rápido pra casa pra poder levá-lo. A gente chegou lá e aí minha sogra olhou pra mim assim, eu falei, o que foi? Aí ela falou, seu avô tá ali do lado dela. Porque minha avó, como eu disse já num vídeo, né, contando a nossa história, minha e do Maurício, eu conto que nós somos espíritas e minha sogra vê muito. E ela viu, ela falou, seu avô tá do lado dela. Ela falou, já se prepara, porque pelo jeito sua avó não vai aguentar. Aí eu falei, aí eu fiquei assim, né, mas... E aí deu pancreatite na minha avó. Eu lembro que nesse tempo a gente teve que transferir ela para um outro hospital para descobrir o que ela tinha. Eu fui dentro da ambulância com ela. Na hora que a ambulância parou, que estavam colocando minha avó dentro da ambulância, minha sogra disse que meu avô estava do lado de dentro da ambulância com a mão estendida, esperando minha avó entrar. E aí a minha avó, a gente entrou, foi todo aquele auê de ambulância, né, correndo no corredor, não sei o que. Chegou nesse outro hospital, minha avó tava com muita dor, ela gemia de dor, coitada. Ela queria fazer xixi, e aí eu não conseguia levantar, e aí o Maurício pegou ela no colo, colocou lá no banheiro, e ela morrendo de vergonha do Maurício, sabe? Nesse tempo que a gente fez, ela gritava de dor, ela gritava. E aí, ela fazia tempo que não via uma tia minha, que é a irmã da minha mãe, né? A filha dela. Fazia tempo que ela não via, não muito tempo, mas fazia tempo. E aí, alguma coisa me deu assim na cabeça, eu falei, vou ligar pra ela ficar com ela no hospital, pra eu não faltar amanhã de novo no serviço. E aí eu liguei, falei, tia, tem como você ficar com ela no hospital? Ela falou, tem, eu tô indo pra aí. E aí na hora que a gente chegou nesse outro hospital, que ela ia fazer um exame, ia ser transferida pro outro depois pra ficar, nesse segundo hospital,
nós chegamos e ela começou a ficar com muita dor, e aí fez o hospital, lembro que caiu a energia na hora, assim. Aí fez o exame que ela tinha que fazer lá, acho que era um ultrassom. E aí ele constatou que ela teve pancreatite. E aí eu fui me despedir dela, eu lembro que eu dei um beijo nela, falei, vó, eu te amo, amanhã eu tô aqui. Aí ela falou, eu também te amo, minha neta. E aí eu saí de lá, fui embora com o Maurício, e minha prima e minha tia ficou lá com ela. O hospital era em São Paulo, e aí foi o tempo de eu chegar em casa. Eu cheguei em casa, deitei, tocou o telefone e meu tio veio atender, porque meu tio mora com a gente. No caso, morava com a gente, mora hoje com a minha mãe. Que é o filho mais novo da minha avó. Ele foi lá e falou, a avó faleceu, a sorte acabou de ligar. Então, assim, foi muito rápido também, só que ela sofreu, tadinha, ela ficou com bastante dor, ela tava com muita dor, ela gritava de dor. Ao contrário do meu avô, que morreu dormindo, né, na cochilo dele da tarde. E, infelizmente, eles se foram, eu acho que eles foram muito cedo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu sinto uma falta imensa, porque eu fui criada por eles, eu tive o amor deles, assim, 24 horas, a proteção deles. Eu lembro que quando eu saí da mamadeira e da chupeta, minha avó escondia uma mamadeira e uma chupeta dentro do guarda-roupa dela. E quando eu ia pra lá, eu ficava lá chupando, sabe, no quarto, assim, dela, escondido da minha mãe, mó tempo, e mamando na mamadeira. Até que um dia minha mãe descobriu, né? Mas é coisa de vó, é o carinho que ela tem, eles não querem ver o sofrimento. Então, assim, eu deixo a Isadora, eu quero muito que a Isadora cresça com a minha mãe, com a minha sogra, o meu sogro. O meu pai gostaria também, mas não sei se vai ser possível, acredito que não vai ter isso. Mas, assim, eu quero que ela cresça com os avós por perto, sabe? Porque é muito bom, é maravilhoso você ter seus avós perto. Eu tive um carinho imenso deles, eu tenho até hoje, sabe, assim, recordações maravilhosas, momentos mágicos que eu vivi com meus avós, que ninguém vai tirar e apagar da minha memória isso. Ninguém, sabe? Teve momentos difíceis que nós passamos juntos também. Mas teve momentos maravilhosos, sabe? De eu deitar no colinho da minha avó e ela fazer cafuné em mim. Isso nada vai apagar. De eu ouvir meu avô cantando, dele me acordar, dos abraços, das danças que a gente fazia. Nada no mundo apaga essas recordações. É triste, eu sofro até hoje. Eu sinto muita falta deles. Eu penso muito neles ainda depois de 8 anos. Mas eu sei que é a vida, eu vou fazer o quê? Isso é a nossa única certeza que a gente tem. Mas se você tem os seus avós vivos ainda, a única coisa que eu falo é pra vocês aproveitarem, dê carinho, não tenham vergonha, sabe? Não tenham paciência, porque eles voltam a ser criança com o passar do tempo. A minha avó, a gente tinha que dar banho nela. E quando eu colocava ela no chuveiro, ela começava falando que eu tava afogando ela. E eu nem tava mexendo nela, sabe? Ela fazia um drama, saía do banheiro nervosa, falando pra todo mundo que eu tava afogando ela. E todos, sabe? Todo mundo era assim, a bicha era triste. Minha avó era triste. Minha avó fumava 2 maços de cigarro por dia e falava que a minha mãe tava escondendo o cigarro dela, sabe? Assim, ela era bem danada, mas era jeito dela, era a idade, entendeu? E nada, não tem o que fazer, é a idade, a gente volta e todo mundo vai ser assim. Todo mundo vai envelhecer. Então a gente tem que pensar o que a gente gostaria. A gente gostaria que a pessoa não tivesse paciência com a gente, sabe? E eu tinha paciência, eu acho que eu deveria ter tido mais, porque como a gente é criança, adolescente, a gente não vê o mundo assim, né? A gente não tem paciência, a gente acha que todo mundo tá errado. Mas assim, é a minha avó, é o meu avô, é uma saudade imensa que eu sinto deles. Eu sinto muita falta deles. Eu faria de tudo, sabe, pra ter um abraço deles de novo. Mas é isso. Eu quero dizer pra vocês que só passar pra vocês mesmo, contar a minha história, como foi, que foi maravilhoso crescer com os meus avós.
E pra você que tem seus avós ainda, dê valor, curta, abraça, saia pra passear, não tenha vergonha, tire foto, brinque, deite no colo, peça carinho, porque não tem nada melhor nesse mundo do que ter os seus avós por perto. Eu daria de tudo pra ter os meus de volta. Então é isso, até o próximo vídeo, grande beijo, tchau! Dia das Mães! Não, deixa no cabelinho, tá linda.